Rogério, hoje nós temos, é uma frase aqui muito legal, muitas vezes a pessoa fala assim, eu não contava com isso, né? É verdade. Isso aqui eu não contava, né? E Jesus passou por uma situação aqui, que hoje nós vamos colocar, que todos os líderes, né, passam por isso que eu falei, eu não contava com isso, né? Os líderes e seus Getsêmanes, não é? Bem profundo, né? Talvez a pessoa não contava com o Getsemane, só com as flores, né? Verdade. Mas nós temos aqui em Lucas 22, de 39 a 46, fala assim, e saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse, orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. Disse-lhe, por que estáis dormindo? Levantai-vos, orai, para que não entreis em tentação. De tempos em tempos, líderes passam por momentos de solidão, como quando estão desbravando novos territórios. Jesus enfrentou um de seus momentos de solidão no jardim do Getsemane. Poucas horas antes de ser traído ali no Getsemane, torturado e crucificado, todos os integrantes de sua equipe o abandonaram. Sua experiência no Getsemane nos dá o maior exemplo de comprometimento de um líder na história. Cada um que empreende algo significativo pela causa de Deus, experimenta seu próprio Getsemane. O que nós podemos aprender desse momento de solidão? Getsemane é um lugar onde, pastor Rogerinho vai explicar. Teoricamente é o lugar onde se espreme as uvas. As uvas, isso. As uvas não, as azeitonas. As azeitonas, né? Mas é um lugar muito significativo, não no contexto somente físico, mas principalmente no contexto espiritual e no contexto emocional que a gente está abordando hoje, né? Então, o Jardim do Getsemane, ele existiu, existe. Se você tiver a oportunidade de ir até lá, você vai ter a oportunidade de ver e saber onde é que foi, né? Pelo menos tradicionalmente, esse lugar físico. Provavelmente vão te mostrar algumas árvores que remontam ainda de 2000 anos atrás, porque a oliveira ela realmente tem essa capacidade de permanecer viva por até mais de 2000 anos, né? Então, é um lugar extremamente interessante. Agora, viver ou passar por ele, viver uma parte da nossa vida no Getsemane ou passar pelo Getsemane pode não ser à primeira vista tão interessante assim, né? E é exatamente esse contexto que a gente quer colocar. Quando a gente vai, né, e olha o contexto de Jesus no Getsemane, nós temos ali, tradicionalmente, o princípio do que nós chamamos de via dolorosa, o princípio da dor ou o princípio da paixão de Cristo, que começa exatamente no momento em que ele é traído, logo depois da celebração da Páscoa com seus discípulos. Mas esse momento, ele é um momento, não o princípio da dor. Eu prefiro não ver isso como o princípio da dor. Eu prefiro ver isso como o começo do fim, não o princípio. Porque se a gente for parar para pensar, Jesus ele viveu outros momentos de solidão, outros momentos de angústia, outros momentos de rejeição e de abandono, não é? Mas nesse momento,
bem diferente do que a gente costuma dizer, né, da tentação do deserto, quando ele foi conduzido pelo Espírito. Ali ele não foi conduzido pelo Espírito, ali ele foi sozinho, né, pensando que não estava sozinho. E eu acho que essa foi uma das grandes frustrações. Achando que estava... Achando que não estava sozinho, porque ele não foi conduzido pelo Espírito sozinho para aquele lugar. A intercessão dele falhou, né? Ué, chegou, tá tudo dormindo. Eu acho, Guerra, que a intercessão dele funcionou. Porque se os discípulos estivessem vendo a agonia que eles estavam falando, poderiam ser usados pelo outro para tentar tirar da visão. Dali. Né? Pedro não fez isso? Fez, né? foi, com então certeza. Eu acho que os discípulos dormirem foi um livramento. A não intercessão foi boa. Pelo menos não teve ninguém para virar para ele e falar: desiste desse negócio, para que isso tudo? Né? Vamos mudar de plano, vamos ver se Deus tem um plano B ou C. A retaliação está muito forte. O peso está muito grande, vamos embora. Com então, certeza. Eu creio que esse momento foi o momento que Jesus entendeu que era necessário. E não somente entendeu que era necessário, como ele se posicionou de uma forma grandiosa diante de todo um propósito. Eu vejo muita grandeza no Getsêmani. A grandeza de Jesus no Getsêmani é algo que realmente vai acompanhá-lo até a cruz. Sim. Ali no Getsêmani, eu vejo que ele teve a força necessária para chegar até onde ele deveria chegar. Então, a agonia que ele experimentou naquele momento, mas mesmo passando por toda a agonia, ele não se rendeu a si mesmo, mas se submeteu à vontade do Pai. Ali realmente começa o grande processo, né? Começa o último ato do grande processo de redenção, que é redimir a desobediência de Adão. Quando Adão fez a opção, que também num jardim, né? Sim, com certeza. de desobedecer a Deus, Jesus, agora em um outro jardim, ele toma a decisão de obedecer. Quando ele, mesmo em agonia, mesmo sabendo tudo que ele iria passar, né? Mas ele diz: cumpra-se em mim segundo a tua vontade. Pai, afasta-te de mim o teu cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. Ele sabia que o cálice estava diante dele, sabia que o cálice era amargo, não é? Mas ele preferiu obedecer e entrar dentro do propósito para o qual ele tinha sido enviado pelo Pai. Então, eu vejo o Getsêmani algo extremamente importante e capacitador, como capacitou Jesus. Com certeza. E é interessante, Guerra, que nesse processo de capacitação de Jesus para esse momento, eu vejo dois momentos e dois montes interessantes, né? Primeiro é o Monte da Transfiguração, depois esse monte que é o Monte das Oliveiras ou Getsêmani. Foram dois montes extremamente importantes para fortalecimento de Jesus. Quando aparece no Monte da Transfiguração, né, os dois profetas, e Jesus estava ali no meio de Moisés e Elias, e ouve a voz de Deus, o Pai, falando, né, este é meu filho amado, né, a ele ouvi. Então, ali, Jesus teve uma das grandes confirmações da paternidade de Deus e que isso fortaleceu para aquele momento. E o outro momento é quando ele busca não a força externa, isto é, a força que vem de Deus, mas a força que vem dele mesmo. Porque ali a guerra que Jesus enfrentou não foi necessariamente contra Satanás, foi contra ele mesmo, foi contra a sua própria natureza humana. Né? A aflição, a angústia, a solidão, mas a vencer a natureza humana e tomar uma decisão de se... de fazer aquilo que tinha que ser feito e de obedecer. Né? Então, esses dois momentos, para mim, são dois momentos extremamente importantes antes da cruz. Amém.
Nós temos aqui uma participação. Bom dia, eu gostaria de tirar uma dúvida. Eu sou católica e fui visitar uma igreja evangélica onde a minha cunhada congrega. Só que teve um momento que o pastor chamou quem queria aceitar Jesus, mas eu não senti de ir. Só que minha cunhada insistiu dizendo que era somente uma oração. E depois tinha uma faixa dizendo bem-vindo para a família de Cristo. E vieram diversas pessoas falando que foi a melhor decisão que eu tomei. Mas eu fui somente para orar e não para aceitar Jesus. O que eu devo de fazer? Deus abençoe. Olha, é interessante, Rogério, porque se você foi somente para que orassem por você ou para orar para você, você realmente perdeu uma excelente oportunidade de receber o dom maior, que é a salvação em Cristo Jesus. Agora, isso depende muito do que você define como sendo aceitar Jesus, né? Porque muitas vezes as pessoas têm uma visão de que aceitar Jesus é mudar de religião. E não é isso. Jesus, ele não chamou ninguém para uma religião. Ele chamou as pessoas para uma nova vida, um novo estilo de vida. Porque muitas vezes você pode ter ido para receber uma oração, mas com o seu coração muito consciente de que você já recebeu o sacrifício de Jesus na sua vida. Então, você só recebeu uma oração, tá certo? Agora, se você foi simplesmente para agradar e você não realmente se rendeu ao Senhor Jesus, isso espiritualmente não tem efeito nenhum. Você vai continuar vivendo a vida que sempre levou e fazendo as coisas que sempre fez. Agora, eu gostaria de pedir a você que, mesmo não indo lá na frente, você pode fazer isso agora. Reconhecer que o sacrifício de Jesus Cristo foi único, mas também suficiente para perdoar os seus pecados, porque você pecou, eu pequei, todos pecamos, não é? Esse verbo dá para a gente conjugar em todos os tempos e modos, não é? Nós pecamos e nós somos necessitados da glória de Deus e também do sacrifício de Jesus. Se você reconhece isso, né, você pode fazer isso aí agora e virar e falar assim: Deus, eu reconheço que preciso de Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Então, se naquele momento que eu fui lá, foi uma coisa que eu fui para agradar os outros, agora eu quero porque eu sei que essa é a coisa certa, tá certo? E que Deus te abençoe e que você possa fazer essa oração aí sozinha. Deus é que é o interessado nisso, Ele sonda o seu coração e sabe exatamente o que você quer dizer. Amém. Temos outra participação, DDD 69, bom dia, pastores. Deus os abençoe, sou grata a Deus por esse programa que é uma bênção na minha vida. Amém, obrigado pelo carinho. Temos aqui uma outra participação. Olá, pastores, Deus abençoe. Peço oração para a minha família e libertação do meu marido, irmã Camila, ok? DDD 31. Temos uma outra aqui. Graça e paz, meu nome é Selene, moro em Piracuruca, cidade do interior do Piauí. Assisto sempre a programação da Rede Super, sou muito abençoada de maneira especial com o seu programa. Deus abençoe a todos. Obrigado, viu, Selene? Aí do Piauí nos acompanhando, né? Que benção. DDD 74, a paz do Senhor. É gratificante termos um programa que nos ensina, tira as nossas dúvidas e nos edifica. Os pastores são um canal de bênção. É a Giselda de Irecê da Bahia. Giselda, muito obrigado pela sua participação. E a última aqui. Graça e paz, irmãos. Sou Rosana de Novo Horizonte do Norte, Mato Grosso. Muito bom. O deserto é para a gente passar e não para morar. Um grande abraço. Ok. É isso mesmo. Rogério, nós temos aqui uma questão do Getsemane, que lá no Getsemane vai ocorrer
batalhas espirituais. E Jesus ali, ele teve um momento que ele entrou em guerra espiritual e ele teve que guerrear. Não é? Então, essa batalha espiritual foi muito forte ali na vida dele. E muitas vezes os líderes passam pelo Getsemane e tem que ter essa luta espiritual. Não é? Então, os líderes lutam com isso, né? Agora tem que sair com a vitória, né? E é engraçado, Guerra, porque não é, quando a gente fala em líder, né, a gente parece que está dando um destaque a um grupo privilegiado de pessoas. Mas não é somente líderes. Com certeza. Todo mundo tem os seus Getsêmanes, né? A pessoa que está numa posição de liderança, ele acaba passando por Getsêmanes com mais frequência ou Getsêmanes que duram um pouquinho mais de tempo. Com certeza. Por quê? Porque eles estão em posição de influenciar outras pessoas. E normalmente, se ele está numa posição de influenciar, então ele precisa agregar nele valores maiores. Com certeza. Então essa é uma questão que vale a pena ressaltar. Todo mundo tem os seus Getsêmanes, todo mundo tem suas lutas. E o Getsemane é realmente um lugar de confronto espiritual. Ali não foi simplesmente, e eu estou falando isso e vendo, né, na minha mente a cena do filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, quando Jesus estava no Getsemane e personifica ali a figura de Satanás, né, porque a gente vai vendo Satanás ali naquele momento personificado através de uma figura, né, e a gente vê o nível de confronto espiritual que é aquele momento. Agora, por que esse confronto espiritual quando nós estamos vivenciando os nossos Getsêmanes? Primeiro, é que o diabo não quer que a gente saia dali. Quer te travar ali. Ele quer te travar ali, exatamente por ser possivelmente um momento de fragilidade e um momento onde a nossa alma e as nossas emoções estão vulneráveis. Então esse é o momento ideal para que ele nos prenda em cativeiro. E nós, nesse momento, precisamos realmente travar uma guerra e uma guerra muito séria nas regiões celestiais para não ficar nesse cativeiro que o Getsemane pode gerar. Com certeza. Né? Então, é um momento de guerra, sim, é um momento de confronto e é um momento que antecipadamente o diabo já sabe que saindo dali nós vamos sair muito melhores. Então ele quer realmente nos impedir, com certeza, de alcançar aquilo que nós podemos alcançar ali. Quando nós passamos pela experiência, e o Getsemane ele tem esse significado de, assim como a oliveira é exprimida, nós também somos, Então, quando somos exprimidos, vai sair o melhor de nós, Não teria azeite se não espremesse a azeitona. Um azeitinho vai sair. Vai sair. Então ele sabe que esse azeite, que esse óleo que pode sair, pode dar muito trabalho para ele. Então ele quer que as coisas fiquem do jeito que estão. Se do jeito que estão já damos trabalho, com óleo vai dar muito mais. Sai de lá lubrificadinho. Exatamente. Lubrificado. Agora eu tô. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.